Eu vou explicar exatamente o que é a liberdade financeira e mostrar com cálculos como que você pode conseguir conquistar ela mesmo com pouco dinheiro todo mês. Quando eu tinha 17 anos, eu tive a grande sorte de o YouTube me recomendar um vídeo sobre algo que eu nunca tinha ouvido falar. Liberdade financeira. Eu vi o vídeo e isso mudou a minha vida para sempre. E é essa mesma sensação que eu quero trazer para você com esse vídeo de hoje. Talvez você consiga economizar R$100 por mês. Isso é excelente. Parabéns desde já, pode comemorar mesmo. Porque não é todo mundo que consegue isso. Eu comecei com R$50 por mês. Então vamos dar uma olhada nessa simulação que eu gosto de fazer para esses casos como eu, que começa com pouco dinheiro e depois vai tentando aumentar ao longo dos anos. Para esse vídeo ser o mais simples possível, eu não vou considerar a inflação e eu não vou entrar muito a fundo em investimentos, ok? Eu vou considerar aqui que a gente está começando com R$0 no início, você não tem nada guardado, e uma rentabilidade de 12%, algo que é bem possível hoje mesmo no Brasil. Vamos considerar investir R$100 no primeiro ano. Ok. No segundo ano, a gente vai imaginar o quê? Que a vida vai ser melhor, que você vai conseguir aumentar um pouco seu salário no emprego, que você vai fazer alguma renda extra. Eu acredito que a gente tem sempre que imaginar que o futuro vai ser melhor do que hoje, né? Então, aqui no segundo ano, a gente vai começar a investir R$150 por mês. Seguindo, terceiro ano, a gente vai investir R$200. Quarto ano, R$300 todo mês. R$400 no quinto ano. E aqui, a partir do sexto ano, eu vou considerar que a gente vai investir R$500 do ano 6 até o ano 30. No final dos 30 anos, investindo desse jeito todos os meses que eu falei, naquela taxa de 12%, a gente chega no valor de R$1.026.000. Isso vai te render mais ou menos R$10.000 por mês. Tá bom pra você ou não? Isso que no sexto ano eu congelei o aporte, né? Em R$500. Imagina se você continuar aumentando isso um pouquinho, ano a ano. Assim o valor final seria maior do que R$1.026.000 ao final dos 30 anos, ou você poderia se aposentar antes, dependendo de quanto dinheiro você quer. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir a sua meta. Quanto dinheiro você quer receber de renda passiva? Se você tiver coragem, coloque aqui nos comentários pra gente qual que é o seu objetivo. Vamos ver mais cálculos para exemplificar mais? Vamos voltar lá naquele primeiro passo, definir a meta. Vamos considerar aqui que você quer receber R$5.000 por mês de renda passiva daqui a 30 anos. E agora vamos ver uma simulação que considera que você vai investir o mesmo valor todos os meses durante 30 anos, sem mexer igual eu fiz na minha simulação. Supondo que você consegue investir R$200 todos os meses, por 30 anos, também naquela taxa de 12%. Começando com zero, seu valor final é R$610.000. Isso vai te render uma renda passiva de mais ou menos R$6.000 por mês. Então a gente até passou daquele valor de R$5.000. E observe isso aqui. O seu valor de aporte, R$200 todos os meses por 30 anos, você tirou do seu bolso R$72.000. E o rendimento do seu próprio dinheiro te deu todo o restante. R$538.000 vieram de rendimento do seu dinheiro. Vamos para outro cálculo? Agora vamos considerar que você vai investir R$500. Mesmas métricas, 12% ao ano, 30 anos, começando com zero. O seu resultado final vai ser R$1,5 milhão. Isso que você tirou do seu bolso, R$180.000, ou seja, R$1.300.000 veio do rendimento do seu próprio dinheiro. Gente, isso é mágico, isso é matemático, é incrível. Eu sou apaixonada com isso. Eu fico no simulador o dia inteiro se deixar. Agora, vamos supor que você já tem um valor maior para investir e que você quer se aposentar mais cedo do que daqui a 30 anos. Vamos colocar esses R$1.000 investidos a 12% por 16 anos. Assim, você vai chegar no valor de R$540.000 investidos. Isso vai te dar aí a renda de R$5.000 por mês que a gente estava buscando. Agora, repara uma coisa. Você reparou que a gente dobrou o aporte de 500 para 1.000. A gente praticamente diminuiu o tempo pela metade, 30 anos para 16. E o seu valor final diminuiu 1/3 de R$1,5 milhão para R$500.000. É verdade. Aqui tem uma coisa muito importante para você entender. O que mais importa para você investir é o tempo. Por isso que você tem que começar hoje, tem que começar o mais rápido possível. O aporte vem em segundo lugar de importância. Ele também é importante, mas como você viu, é completamente possível começando com R$100 e aumentando à medida que for possível. Então, se você ainda não faz isso,
Começa a pensar e planejar se já no próximo mês você não consegue economizar para você mesmo do futuro. Se dá esse presente de você do passado. Eu vou deixar o link da calculadora de juros compostos aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para você ir lá e brincar também, imaginar vários futuros, assim como eu gosto muito de fazer. Agora, para quem ficou até aqui, eu vou dar a dica de ouro. Se você não tem nem ideia de por onde começar, o primeiro passo é estudar. Sim, você vai precisar estudar, pelo menos o básico. O que é o básico? O que é o CDI, o que é Selic, o que é CDB e o que é Tesouro Direto. Esses 4 conhecimentos básicos, simples, você aprende aí em coisa de 20 minutos, talvez. Você já vai sair na frente de todo mundo. Se você quiser, se você gostar, depois você se aprofunda mais em estudo de outros tipos de investimento. Mas um alerta aqui, muito cuidado com promessas de investimento que estão falando que você vai ganhar muito dinheiro. Tudo que alguém estiver te oferecendo que parece bom demais, desconfia. Pesquisa, pergunta para alguém que entende, não entra em coisa que você não sabe o que você está fazendo, porque senão você vai ter o risco de perder todo o seu dinheiro. E é tão difícil conseguir dinheiro, por que você vai arriscar perder tudo? Toma muito cuidado. Como eu falei, eu tive a sorte do vídeo aparecer para mim quando eu tinha só 17 anos, então desde o meu primeiro salário, meu primeiro emprego, eu sempre invisto. Teve sim alguns meses que eu não dei conta de investir, porque surgiu alguma emergência, alguma coisa que eu tive que pagar que não estava nos planos. E eu ainda não tinha uma reserva de emergência montada, então eu não consegui investir nesse mês. Mas em todos esses casos eu anotei quanto dinheiro que eu não tinha conseguido investir, e assim que foi possível, nos próximos meses, eu consegui repor esse dinheiro. Porque eu considerei que eu estava devendo para mim mesma. Para mim, esse aporte é a mesma coisa que fosse um boleto de todo mês. Eu tenho que pagar. Mas é um boleto legal, é um boleto pra mim, é pros meus sonhos, pro meu futuro. Então, eu comecei com R$50 e sempre que foi possível, que o meu salário aumentava, que eu fazia alguma renda extra, eu começava a investir mais. E isso é o que muda tudo. Quando eu, aos 17 anos, falei para as pessoas que eram próximas a mim que eu queria me aposentar por conta própria, sem depender do INSS, as pessoas me olharam como se eu estivesse louca. Mas as pessoas me apoiaram. Não sei se elas acreditaram em mim ou se elas só não quiseram me desanimar. E bom, desde ali o meu primeiro emprego, que eu estou no processo de conquistar isso. Ainda vai levar uns bons anos, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu dei muitas dicas bem legais nesse vídeo aqui para você conseguir se planejar e economizar todos os meses para conseguir destinar dinheiro para os seus sonhos. E se você também quer ter uma aposentadoria tranquila e não depender do INSS, comece a planejar a sua liberdade financeira a partir de agora. E se essas dicas foram úteis para você, se inscreve aqui para mais vídeos como esse. Obrigada por vir até aqui, até a próxima! Ora, parece que alguém resolveu tirar o escorpião do bolso e comprar um microfone que presta, não é mesmo? Eu espero que preste.